Questãozinha de mecânica aí. Qual destes, faltou o S aqui, não é um tipo de freio comum em veículos? Mecânico, freio mecânico existe no veículo? Existe e é comum. Hidráulico é um tipo de freio que existe em veículos? Existe e é comum. Hidrovácuo existe? Sim, existe e é comum. Magnético, se existe eu não sei. Freio magnético, é possível que sim, né? Por ímãs, por exemplo. Né? Mas se existe eu desconheço. E se eu desconheço é porque não é comum, né? A gente está procurando aqui, ó, a questão está pedindo qual que é comum. Esses três aqui de cima são comuns. Tem também aqui o freio a ar, né? Porque aqui está falando do mecânico, o hidráulico, o hidrovácuo, tem o freio a ar. Agora, magnético, isso não é comum, não. Essa é a resposta, porque a questão está pedindo qual que não é um tipo de freio comum. Letra D de dado. Questãozinha sobre mecânica. Ela traz para a gente o seguinte: além de lubrificar o motor, o sistema de lubrificação tem a função de... Aí vem os 3 pontinhos, é porque é para você completar aí com uma das alternativas. Beleza, sistema de lubrificação. É o óleo girando ali dentro do motor para lubrificar as peças móveis do motor e prolongando, então, o seu tempo de vida útil ou evitando que o seu tempo de vida útil seja reduzido por conta de desgaste excessivo. Então, lubrificar é a função primária do sistema de lubrificação. Mas aqui a questão está querendo saber o que mais que ele faz. O sistema de lubrificação, além de lubrificar essas peças móveis, o que mais que ele faz? Qual que é a função secundária dele? Vem em segundo plano aí. Realizar a mistura explosiva ar e combustível? Não. Quem faz isso é o sistema de alimentação, por meio da injeção eletrônica ou carburador, tá? Então, já elimina isso aqui e já vai anotando, né, gente? Porque se pergunta aqui quem faz a mistura explosiva? Injeção eletrônica ou carburador. Você já vai aprendendo aí outras coisas no entorno dessa questão. Seria, então, absorver os vapores de combustível? Não, quem faz isso é o canister, tá? Então, também não é o sistema de lubrificação. Auxiliar no controle da temperatura do motor? Olha, quem controla a temperatura do motor é o sistema de arrefecimento, que tem a água ali, o ar, o ventilador, o radiador, né, que vai trocar ali água quente com água em temperatura mais baixa que o motor vai controlar. Só que aqui, ó, auxiliar. Exatamente, o sistema de lubrificação auxilia no controle da temperatura. Não é o responsável, o sistema de lubrificação não é o responsável pelo controle da temperatura, mas ele ajuda nisso aí. Então a função primária do sistema de lubrificação é lubrificar o motor. E a função secundária, aquela que vem para auxiliar um outro sistema, que é o de arrefecimento no caso, é controlar e ajudar no controle da temperatura do motor. Anota isso. Isso aí é pouco falado em sala de aula e quando pergunta a galera erra mesmo, hein? Letra C a resposta. E a letra D não tem nada a ver, né? Aumentar a potência do ar-condicionado. Vocês colocaram que é para eliminar mesmo. Mecânica. A finalidade do carburador é... Qual que é a finalidade do carburador? Primeiro vamos entender o que é o carburador, né? O carburador é um componente do sistema de alimentação, que cuida do combustível do veículo. Quando eu falo sistema, gente, é um conjunto de componentes. Por exemplo, o tanque de combustível. Ele é um componente do sistema de alimentação, porque ele está relacionado ali com o combustível, não está? Tudo que estiver relacionado com combustível faz parte do sistema de alimentação. Beleza? Ou quase tudo, né? Então, o tanque de combustíveis é um componente do sistema de alimentação. A bomba de combustível, que pega suga, né, aquele combustível lá dentro do tanque e manda para o restante do sistema, é um componente do sistema de alimentação. O carburador, que também tem a função dele aqui, que é exatamente isso que a questão está pedindo, né? Qual que é a finalidade, a função do carburador, e também é um componente do sistema de alimentação. Eu vou dar a resposta aqui, porque isso cai na prova, você precisa saber, mas entenda que carburador é um componente de um sistema antiquado. Se eu não me engano, o carburador, o sistema de carburação, ele foi deixando de existir nos automóveis comuns, populares, de 1995 para cá. Nós já estamos em 2025, já tem 30 anos que o carburador foi deixando de ser usado nos veículos. Um outro componente veio para substituir ele. Tá? Mas, nos veículos mais antigos, que ainda tem, você precisa conhecer, por isso que ainda cai no Detran. Então, qual que é a função, a finalidade do carburador? Bombear o combustível para o motor? Não, quem faz esse bombeamento é a bomba de combustível. Então, aqui está fora.
pressionar o ar para a câmara de combustão. Câmara de combustão é lá dentro do motor, onde o combustível vai ser queimado. Não faz isso não, tem nada a ver, o carburador não tem essa função. Manter a temperatura do ar limpo e aquecido? Absolutamente não, o ar aqui, até pouca, não vou dizer nenhuma, mas pouca relação com combustível, porque na verdade o combustível mistura com o ar para ser queimado lá dentro da câmara de combustão. Mas aqui está falando de ar especificamente, nem é de combustível, carburador, combustível, tá? E letra D, mistura do ar com o combustível na proporção recomendada. É isso aí. O carburador, hoje substituído pela injeção eletrônica, tá? Hoje ele está sendo substituído pela injeção eletrônica. Ele tem essa função, misturar o quê? Ar e combustível, transformando o combustível em carburante, mistura explosiva, mandando aquilo lá para dentro do motor para ser queimado. Entenda, só combustível sem ar não pega fogo, não queima, não explode. Tem que ter ar e tem que ser na proporção exata, proporção adequada para o funcionamento adequado daquele motor, beleza? Então, letra D de dado é a resposta, essa é a função do carburador ou da injeção eletrônica, que é que veio para substituir ele hoje. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Meio ambiente. Indica problemas na queima de combustível. Ih, está queimando combustível de forma... apresentando algum problema ali, essa queima de combustível. Vamos ver. Queima incompleta do óleo do motor. Se fosse queima completa de combustível, eu até diria que essa pode ser a resposta. Mas óleo do motor? A não ser que você estiver falando do óleo combustível, que é o diesel no caso. Mas aí se atente a isso. Quando o Detran quiser se referir ao óleo combustível, que é o diesel, ele vai escrever diesel. Porque nesse caso aqui, o que a gente vai entender que é o óleo lubrificante do motor. E o óleo lubrificante não tem que ser queimado dentro do motor, a não ser que seja um veículo de motor 2 tempos, que aí os mecânicos já estão se coçando aqui para dizer, mas e quando for um motor 2 tempos que queima óleo lubrificante junto com combustível é outro? Aí é uma exceção ao caso. É um tipo de motor raro, né? Dentre os que a gente tem hoje seria 1% ou menos. Então não é o caso aqui não, tá? Letra A está fora. Emissão de fumaça pelo escapamento. Opa! Saindo fumaça no escapamento? Isso pode representar aí um desgaste do motor, a depender da coloração dessa fumaça. Já tem óleo queimando lá junto com o combustível, já é um problema de desgaste do motor. Ou um problema ali na mistura ar-combustível, que vai sair fumaça lá pelo escapamento, fumaça preta principalmente, né? Então a gente precisa ficar atento a isso aí, pode ser essa a resposta. Gás e partículas na atmosfera, olha, não quer dizer que seja um problema não. O veículo está expelindo, jogando no meio ambiente, no ar, gases e partículas, indica um problema na queima de combustível? Não. O veículo novo, 0 km, saiu lá da concessionária, ele joga gases e partículas na atmosfera quando ele está queimando combustível. É claro, se tiver tudo funcionando direitinho, 100%, ele vai jogar o mínimo possível, mas ele vai jogar. Então isso aqui não quer dizer que necessariamente seja um problema não, tá? Não quer dizer que indica um problema aí na queima de combustível não. Letra C, descarta aí. Regulagem eletrônica do veículo? Faz nem sentido. Para começar, dispositivo eletrônico não se regula, né? A gente regulava carburador antigamente. Dispositivo eletrônico, ele por si só já tem sensores que percebem o que precisa ser feito na mistura ar-combustível e já se autorregula. Então não é, tá? Letra D está fora. Essa aqui é a resposta. Emissão de fumaça pelo escapamento, principalmente fumaça preta, pode desconfiar aí que indica aí problema na queima de combustível. Questão sobre processo de habilitação. A formação do condutor compreende a realização, então quer dizer que o condutor, quando ele está se formando, passando pela autoescola, pelo Detran, o processo dele compreende o quê? Realizar o quê? Exame teórico, ok. Exame de prática de direção veicular, ok. Bom, então isso aqui serve como resposta. Vamos ver as demais alternativas. Compreende, então, a realização de exame de aptidão física e mental? Sim, lá na clínica do Detran, a primeira coisa que você faz no seu processo de habilitação é esse exame de aptidão física e mental. Tem eles lá, tá?
Ok. Professor, isso aí não é o psicotécnico? Tem o psicotécnico também, que na verdade chama avaliação psicológica, que é que está na letra C aqui, ó. Avaliação psicológica. Lá na clínica do Detran você faz esses 3 exames, ó, avaliação de aptidão física, mental e psicológica. Então, essas aqui, ó, valem como resposta, essa aqui vale como resposta. Como você não pode marcar mais de uma alternativa, dá uma olhada na D, ó. Todas acima estão corretas. Essa é a resposta. Anota aí esse macete. 80% das vezes que tivesse todas aqui em qualquer uma das alternativas, pode marcar ela que vai ser a resposta. 80% das vezes, tá? Ou seja, de cada 10 vezes que você utilizar esse macete, em 8 vai dar certo. Bora lá para mais um de processo de habilitação. O exame de direção aplicado na obtenção da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, aquelas cinquentinhas, seguirá os mesmos requisitos técnicos e nos moldes definidos para avaliação dos candidatos à obtenção da categoria B. Quem vai fazer ACC, o exame de direção, vai ser igual quem faz para a categoria B? Não, né, gente? Categoria B é um automóvel, faz baliza, o exame é no trânsito. Categoria A e a ACC, que não é uma categoria, mas é uma habilitação para conduzir ciclomotor, segue outro rumo. Tá? Então não é isso aqui. Seria categoria C? Piorou, né? Porque aqui já é para caminhão. Qualquer categoria? Olha, qualquer é casca de banana, tá? Quem estuda com a gente sabe que uma casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E essa aqui é falsa. Seria, então, correspondente aqui à categoria A? Sim, categoria A. Ou então ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, são bem similares. É para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, porém, tem uma diferença aí de capacidade, né? A categoria A é para motocicleta propriamente, enquanto o ciclomotor é para aquelas cinquentinhas, que só vai até 50 cilindradas. Essa aqui é a resposta. D de dado. Sinalização viária. Identifique a sinalização semafórica que é destinada exclusivamente ao pedestre, permitindo-lhe a passagem. Qual desses sinais é exclusivo para o pedestre? Esse aqui eu sei que não é, e esse aqui eu sei que não é, porque eles são para veículos. Esses dois aqui eu sei que são exclusivos para pedestres. Só que um dos dois permite a passagem do pedestre. Qual dos dois, hein? Moleza essa, né, gente? Letra B de bola, óbvio. A mãozinha vermelha aqui está dizendo para você parar. O homenzinho verde andando quer dizer que é para você passar. Isso sendo você um pedestre. Letra B de bola. Sinalização viária. A ordem do agente de trânsito, representada pelo braço estendido verticalmente. Verticalmente é quando ele está com a mão para cima, tá? Eu coloquei meio torto aqui porque eu desenho mal para danar. Mas a mão dele está apontando para cima, ok? E a palma da mão está virada para frente, para você. Que ordem que ele está dando para você, hein? Ordem de seguir? Se ele fizer isso aqui para você para seguir, gente? Claro que não, né? Para seguir é isso aqui, ó. Não é? Isso aqui é para parar, gente. Tá fora. Diminuir a velocidade? Não é. Ordem de parada é essa, ó, para todos os veículos. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Não falo de luz aqui, tem essa sinalização também. Pega uma lanterna e direciona para o lado do carro. Se ele direcionar a lanterna para o lado do seu carro, só você tem que parar, não é todo mundo. Mas aqui não falou nada de luz, só falou que levantou a mão assim, ó. Aí é todo mundo que está vindo ali tem que parar. Letra C. Sinalização viária. A placa A7A alerta sobre o quê? Mais uma vez, usando aquele macete que eu ensino, que vale demais. Às vezes você não sabe o significado da placa, mas se você lembrar desse macete, vai te ajudar a responder. Tá vendo esse Azinho que vem aqui no final, aqui, ó, depois do A7? Estuda que faz parte do código da placa, tá? Estuda aqui, ó. Vamos colocar aqui que eu rabisquei tanto lá que atrapalhou. A7 e no final vem um Azinho. Sempre que vem um Azinho no final do código da placa, é alguma coisa para a esquerda. Então vamos ver, a confluência à esquerda pode ser essa. Entroncamento oblíquo à esquerda pode ser essa. Via lateral à esquerda pode ser essa. Junções excessivas contrárias primeiro à direita. Essa eu sei que não é e já elimino. Para ser direita, ao invés do Azinho, tinha que ser um Bzinho. Ok? É uma pena que aqui só deu para eliminar uma utilizando esse macete. Mas já ajuda. Ao invés de chutar entre 4, você vai chutar numa só. Ok?
Confluência à esquerda, isso é uma confluência? Não, confluência é quando você tem uma via reta e outra fazendo esse movimento aqui, ó. Viram aqui? Isso é uma confluência. Tá fora. Entroncamento oblíquo à esquerda. Entroncamento é o oposto da confluência. No entroncamento você tem uma via reta. Eu tento fazer reta, sai torta assim, gente, mas é porque eu estou desenhando mal mesmo, tá? Porque a finalidade aqui é desenhar reta. E você tem isso aqui, ó. Então isso aqui é um entroncamento. Não é o caso. Vou eliminar também. Via lateral à esquerda, essa é a resposta. Letra C, a resposta dessa questão. Mais um sobre meio ambiente. Os poluentes do ar especificados pelo CTB são... E aqui tem um problema que muita gente não se atenta. Poluentes do ar tem um monte. Se você for olhar em legislação ambiental, então você vai achar N poluentes do ar. Mas veja aqui está dizendo especificados pelo CTB. E aí é até estranho, porque o Código de Trânsito Brasileiro ele não tem um objetivo de tratar sobre poluentes do ar. Ele até fala de poluição ambiental, que o veículo precisa de passar por revisões, ter os dispositivos de diminuição de poluição funcionando adequadamente, que é catalisador, cândida, sonda lambda e tantos outros, silencioso, silenciador. Mas o CTB, ele fala desse poluente do ar especificamente, aquele monóxido disso, dióxido daquilo, não fala. Só tem um que você vai encontrar no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Sabe qual é? Esse bacana aqui, ó. Se você puxar aí no Google, CTB, o primeiro link que aparecer é o Código de Trânsito Brasileiro, você vai dar um Ctrl F, segura a tecla Ctrl e F, e faz uma busca por gases, você vai encontrar. Agora, qualquer outro poluente você não vai encontrar, só gases mesmo, tá? Fuligem é poluente do ar? Sim. Os veículos expelem? Sim. Mas está no CTB? Não. Tá? Então é só esse bacana aqui mesmo. Vapores e poeira nem é poluente, né? Faz parte do ambiente mesmo. Agora, esses gases, o tempo todo no CTB você vai encontrar. Letra C, anote isso, hein? Poluente do ar especificado no CTB, meu querido, é só esse aqui, letra C.